Eu fiz aqui um exercício, mas não contei para vocês, porque eu não quero que ninguém colhe até amanhã. Ok? Então, era isso mais ou menos que eu queria falar. Agora, acho que é mais perguntas, comentários, o que vocês quiserem. Está aberto para vocês. Acho que eu já falei tudo, falei muito. E... Alguém tem dúvida? Alguém quer saber alguma coisa? Oi, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Uma coisa, antes da minha dúvida, eu queria falar que eu acho que antes você botou lá na fórmula da relatividade, você tinha botado que a massa era igual à raiz da energia mais o momento. A energia quadrada mais o momento quadrado. Mas não seria menos? Depois você botou menos, energia menos o momento. Não, tá bom, tá um erro. Tá bom. Não, mas beleza. Eu ia pedir para você explicar de novo um pouquinho mais desse parâmetro de impacto, que eu não entendi bem. Deixa só. Vocês vão fazer isso amanhã, mas deixa só ser um pouco mais claro. Ver como foi claro. Quando a gente tem uma partícula, por exemplo, eu meço a trajetória da partícula. Isso aqui seria a trajetória dela. Eu quero saber se essa partícula veio desse ponto que eu marquei aqui ou não veio. A gente tem certeza, a gente nunca tem uma reta que passe exatamente nesse ponto. Então, essa reta vai passar a uma certa distância, que está aqui a distância perpendicular. Se essa distância for muito pequena, eu posso acreditar que essa partícula veio desse ponto. Se essa distância for muito grande, eu não vou acreditar que essa partícula veio desse ponto. Então, a distância desse ponto perpendicular à reta, que é a trajetória da partícula, é o que eu chamo de parâmetro de impacto. Está mais claro? Entendi, sim, Leandro. Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar, quer falar, quer reclamar? Todo mundo entendeu tudo? Se todo mundo entendeu tudo, dá o exercício logo para eles medirem o tempo de vida aqui. Pode perguntar qualquer coisa, gente. A gente está aqui para isso. Agora é uma conversa. Sem vergonha. Tudo aqui deve ser novidade para vocês. Muita coisa. Acredito que muita coisa nova para alguns de vocês, pouca coisa nova para outros de vocês, mas a ideia isso é um pouco... Amanhã vocês vão pegar esse software que eu mostrei algumas coisas e vão mexer com ele. Então, e se vocês quiserem também qualquer dúvida sobre... Eu falei da carreira de física, eu falei sobre o trabalho que a gente faz, estou aqui para conversar sobre tudo. À vontade. Boa noite. Boa noite, Ita. Leandro, né? Leandro. Você disse que os mesons, eles também são possíveis de ser encontrados no núcleo do átomo, certo? Sim. Mas como que eles influenciam, assim, o próprio átomo? Eles têm um papel na estrutura atômica. O núcleo de átomo é feito de prótons, que são positivos, e nêutrons, que são... Então, alguma coisa tem que atrair. Sim. A interação forte. E essa interação forte, dentro do átomo, ela é mediada, de certa maneira, pelos mesons. Eu posso imaginar que o meson é emitido por um nucleon e é absorvido por outro, e a partir disso ele troca o momento de energia e mantém o átomo preso. Eu posso imaginar que escrever isso de várias maneiras através desses mesons. E o meson, ele pode alterar a massa do átomo? Ele não vai alterar porque a massa é a energia, né? Então, quando ele é criado, alguém perdeu a energia que é para criá-lo. Então, a energia do núcleo atômico, de alguma maneira, está conservada. Ele pode... Um componente perdeu, outro ganhou, enquanto ele não saiu dali. Mas ele pode ser emitido. Se ele for emitido, de fato, eu posso perder energia e um estado de menor energia. Mas, em geral, dentro do átomo, eles são virtuais. Eles são criados a gente não consegue lá dentro medir. A gente tem modelos que mostram que ele aparece e desaparece. E esses modelos servem de previsão para resultados que a gente pode fazer, pode medir depois.
mas a gente não consegue medir essas partículas. Igual o D0. Vocês vão medir tudo, ninguém viu o D0. Eu sei que eu espero ter criado o D0 e eu vi o produto. E esse produto eu só entendo direito se tiver um D0. Entendi. Obrigado. Mais perguntas? Ô, Leandro, você falou agora que os mesons vão fazer o papel dessa troca de momento e energia para manter unido o núcleo, mas isso não é feito pela força forte, pelos gluons, Os gluons... residualmente, mas o que é um no gluon? sentido da força... Desculpa, Então, pode falar. você faz modelos e modelos, né? O gluon sai de um... O gluon mantém os quarks juntos dentro de um próton. Ele mantém os quarks juntos dentro de um nêutron. Mas na hora de sair de um próton para outro nêutron, eu não posso carregar cor, essa coisa tem que ser branca. Então, o corpo que sai de um para o outro não pode ter carga. Então, não pode sair um gluon de um próton para o outro próton, porque senão estaria carregando o próton. Tem que sair alguma coisa sem carga. Então, pode ser uma associação de gluons, pode ser. Pode ser uma associação, pode ser um meson, também pode. Então, tem vários processos de trocar isso. Então, um dos modelos prevê que tem troca de meson. Entendi. Uma outra coisa que eu acho que é uma dúvida que tipo todo mundo vai aproveitar, que eu fiquei meio confuso na parte mais braçal mesmo do trabalho, de tipo, a gente vai ter que clicar ali no momento onde as duas partículas filhas se encontram, mas depois eu fiquei meio confuso com a questão dos erros, dos ruídos. Se você puder falar mais um pouco sobre isso. Você vai escolher um pion e um kaon, que você acha que veio do D0. Ele pode não ter vindo do D0. Não tem ninguém que garante. Então, se você marcou o certo, você deve chegar perto da massa dele. Se você marcou uns que não vieram do D0, vai estar numa massa longe, né? Então, o que eu mostrei é que quando você escolhe... Vou mostrar aqui o gráfico de novo. Por exemplo, aqui, por exemplo, quando essa massa que está aqui, provavelmente eu escolhi errado. Eu escolhi um kaon e um pion que não vinham do D0, então deu uma massa estranha. Aqui pode ter sido do D0. Então você vai escolhendo e ele vai fazendo esse gráfico, onde tem uma parte que não é o que te interessa, porque não veio do D0, não pode te dar uma propriedade do D0, e tem uma parte que vem do D0. Aí eu tenho que fazer um trabalho detetive. Como é que eu faço para jogar esses ruins fora? Porque eu não vou poder medir o quanto o D0 andou com dados que não tem D0 dentro. Então, o que a gente chama de ruído são dados que parecem que é o que você quer, mas no fundo não é. Então, eu tenho que usar algum artifício. Talvez, por exemplo, o D0 que deu, o pseudo D0 que deu origem a isso aqui, tem um momento que passa muito longe do ponto de colisão, ou seja, tem um parâmetro de impacto alto. Aí eu falo assim, tira o parâmetro de impacto alto, aí esse ponto desaparece. Certo? Por isso é que aqui que eu tenho muito ruído, se eu conseguir descobrir como é que são as coisas erradas, eu posso vir para uma curva assim, onde eu praticamente tirei o ruído fora. E aí eu posso fazer a minha medida. Então, o que vocês vão ter que fazer amanhã é escolher os candidatos a D0, no meio deles vai ter bom e vai ter ruim, e ter que descobrir uma maneira de jogar os ruins fora. E depois que eu jogar os ruins fora, eu vou fazer a medida. Mas isso aí vocês vão ver com a Sandra amanhã. Eu vou falar um pouquinho mais amanhã só sobre o exercício, antes de vocês começarem. E hoje seria mais legal se a gente discutisse mesmo a questão da física, assim, ver dúvidas de vocês, pessoal mais novo que está chegando aí, que nunca ouviu falar sobre isso. Falei. Não, beleza, Sandra, entendi. Obrigado, gente. Não, só queria agradecer. Valeu. Como eu falei no início, a gente trabalha em grupo. E a gente trabalha em grupo, as pessoas dão palpite. E, em geral, o outro fala que isso aí está errado. Querendo ajudar. Esse é o caminho normal. E fazer pergunta é muito bom.
Primeiro, é bem deixar claro que não existe pergunta idiota ou pergunta boba. Em geral, sempre tem alguma coisa interessante que todo mundo também vai aprender com aquilo. Então, não precisa ter medo de perguntar nada, não. A gente está aqui... E aqui é um lugar bom, porque ninguém vai dar nota para ninguém, não vale nada, ninguém passa. É só para aprender alguma coisa. Vocês podem perguntar. Não, e outra coisa, isso que a gente está fazendo aqui nem é visto no curso regular da física, nem dos alunos da física. A gente vê isso, só os alunos que fazem iniciação científica veem isso melhor, né? Então, vocês podem encontrar vários formandos da física, da graduação, que não sabem o que o Leandro falou aqui. Então, podem perguntar à vontade. Boa noite, professor. Aqui é o Antônio Marcos, falando. Sou licenciado em Física, que a professora acabou de dizer, corrobora. Né? Eu passei toda a minha graduação e, de fato, eu não vi, né, partes que fala dessas colisões. Nós vemos algumas coisas, né, bem sucintas para passar para os próximos alunos, né, que vêm. Mas, assim, eu gostaria de referências. Tem algumas para passar para nós aí? Fazer leitura referente ao tema abordado na apresentação de hoje? A Irina mandou no e-mail algumas também. Vocês olharam essas? Mandei uns vídeos. Tem o site Aventura das Partículas, que é bem de um nível mais leve, né? Não tem matemática, não tem... E referente à metodologia de análise, eu percebi que é algo bem estatístico mesmo, correto? Porque agora estou fazendo licenciatura em matemática, né? Eu percebi que pelas medidas, você vai fazendo medida, né, mediante... Vamos falar, você fez a observação, obteve uma massa, né, do cal, da partícula desejada. Aí fez outra medida, obteve outra massa. Você vai realizando essas medidas. E a tendência é buscar uma curva normal, como foi apresentado. Aí depois tem os ruídos que você elimina. Aí você vai tentar chegar no que é desejado na massa, uma tendência de massa, né? Que é a média ali, a mediana, correto? Eu acho que você vai selecionar todos aqueles... Na hora que eu chamei de sinal, são os eventos que eu acredito ser D0. Então, vou usar esses eventos para medir a propriedade do D0. Aquela curva ali está para saber se eu tenho só D0 ou tenho outras coisas. Uma vez que eu tiver essa curva, aí eu posso medir o quanto ele andou em média, posso descobrir quanto tempo ele viveu em média. Então, a gente usa isso para tentar limpar os dados, saber quais são os dados razoáveis e, a partir daí, ter uma medida. Mas é estatístico, o que você falou é verdade, a mecânica quântica é estatística, o mundo microscópico é estatístico, ele não é determinístico, então eu só posso usar métodos estatísticos para medir. Legal, compreendi. Obrigado. Irina, tem alguém reclamando que não consegue assinar a lista de presença, não sei se... É o 20, 19, 31, 58, 40. Não quer botar seu nome, não? A gente saber quem é você. Pedi para colocar o nome aqui que eu copio lá. Leandro, vou aproveitar o gancho que você falou aí da natureza probabilística da mecânica quântica. Queria te perguntar, você provavelmente conhece, né? Mas o que você acha da interpretação da mecânica quântica das variáveis, esqueci o nome, variáveis escondidas, eu acho, que diz que teriam parâmetros que a gente não conhece e que, na verdade, a mecânica quântica não seria probabilística e que só falta informações para a gente conseguir isso. Isso é uma conjectura interessante, só que essa conjectura, que eu saiba, nunca produziu nada de concreto. Então, como eu sou um físico eminentemente experimental, eu fico com a interpretação que produz coisas concretas, que é a conhecida interpretação de Copenhague. Justo. É que é uma coisa que me dá um nó na minha cabeça, né? Eu acho que... Repara que trabalhar em pesquisa, você não pode jogar fora um modelo porque você não gosta dele, você não pode garantir que o modelo é verdade porque você gosta dele. Você tem que comparar com o resultado. Eu acho que o modelo é válido a partir do momento que ele faz previsões e você pode comprovar isso de algum jeito. Então,
eu não trabalho na estrutura fundamental da mecânica quântica. Eu trabalho em física de partículas para ter as partículas. Então, a mecânica quântica, para mim, é um instrumento, como a matemática é um instrumento, como a estatística é um instrumento. Então, em ciência, a gente tem que ter a mente suficientemente aberta para não jogar fora uma coisa sem uma razão. Mas a gente também não pode ir atrás de alguma coisa que não tenha algo concreto. Eu não vou discutir uma teoria se eu não tenho algo concreto com ela. Se eu tenho duas teorias que dão o mesmo resultado, eu fico com a mais simples. Não tenho por que complicar. Então, uma teoria, para se estabelecer, ela tem que se mostrar melhor que as outras. Tem que mostrar a capacidade de fazer uma previsão que outras teorias não fazem. Tem gente que gosta de trabalhar no desenvolvimento, na base da física mecânica quântica. Tá bom, isso é um campo de trabalho. Nós, em física de partículas, aqui trabalhamos com a medida física de partículas. Então, não estou preocupado na estrutura da mecânica, do eletromagnetismo, mas na medida que a coisa está estabelecida, eu posso usar, eu uso isso. Se no meu trabalho eu chegar a um certo conflito entre o que eu meço e o que é previsto, aí eu vou estudar. Mas a pesquisa em física, a pesquisa da natureza é ver como é que a natureza se comporta. É isso que é o trabalho que a gente faz aqui. Então... Perfeito. Valeu, né? Mais perguntas? Qualquer pergunta. Podem perguntar sobre o CERN, sobre vida de físico, qualquer coisa. Sim, está me ouvindo? Sim, Igor, pode falar. Sim. Sobre o decaimento do méson que o senhor tinha falado, ele dá origem a duas subpartículas, né? A partícula K e a partícula π. Essa partícula π é a mesma que do méson π, que foi descoberta pelo César Latte? Exatamente. É ele mesmo. O próprio. É. Então, essas duas partículas, que o K, que eu esqueci o nome agora, e esse méson π, formam um méson, que é uma partícula fundamental dos átomos, assim, só para eu entender a ordem. Não, quase. Os mesons são formados por quark. A partícula fundamental é o quark. Os quarks podem se juntar para fazer várias coisas. E, no caso, voltando aqui, o D0 é um meson e ele decai em dois mesons. O K é um meson e o π é um meson. Então, ele dá origem a dois mesons que são mais leves do que ele. Tanto os mesons quanto o próton e o nêutron são formados por quarks. Então, a partícula fundamental é o quark. Eu vou só botar aqui de novo. As partículas elementares que eu tenho são essas aqui. São os quarks. Eu posso juntar os quarks para fazer partículas compostas. O meson é uma partícula composta, ela é formada por dois quarks. O próton, o nêutron, o bário, é uma partícula composta, formada por três quarks. Esse bário aqui pode perder energia e criar um meson. Esse meson pode perder energia e criar um meson de massa mais baixa. Mas a estrutura toda é de quarks. Eu estou sempre querendo saber como é que os quarks interagem entre si, como é que eles se ligam, que partículas que eles fazem. Esse é o meu estudo. Mas o meson, ele é criado e ele desaparece. Ele é formado por um quark e um antiquark. Ele pode se aniquilar, ele pode desaparecer. Então, eu tenho uma energia, crio um meson, e esse meson depois decai em alguma outra partícula, pode decair num elétron, coisa assim. Mas ele não é um conjunto íntimo. E esse meson, ele sempre vai ser formado por um quark e um antiquark, necessariamente? Necessariamente. Uhum. E um bário, eu tenho uma estrutura aqui que é formada por três quarks ou uma estrutura que é formada por um quark e um antiquark. Isso aqui pode... a gente... Deixa eu acrescentar. Oi? Fala, Sandra. Deixa eu acrescentar uma coisa. Pode passar um pouquinho aí, mais na frente, onde você mostra o D0?
que a Isabela também está perguntando aqui no chat. Tá, então deixa eu falar. Mostra, então, passa aí o seu slide. Não, só passar para onde você mostra. Não. Para ver o slide eu preciso fazer isso. Ah, tá bom. Você quer ver lá no carro? Lá onde tem... Aí. Onde isso aí. Mais um pouquinho. Isso. Então, tentando responder os dois, incluindo a Isabela, que perguntou aqui no chat, o D0 é essa partícula, é um méson, porque a gente chama de méson tudo que é formado por um quark e um antiquark, mas existem várias partículas, D0, B0, B+, DS, existem centenas de partículas. Se vocês entrarem num site chamado Particle Data Group, vocês vão ver todas as partículas que existem. O D0 tem as suas características, é formado por esse quark, ele tem uma massa que é da ordem de 1870 MeV, lembrando que o próton tem uma massa de 1000 MeV, então, se você quiser fazer essa relação. E ele é constituído disso, e num decaimento, ele pode decair num cáon e num pion. Mas esse decaimento, no cáon e no pion, acontece só 4% das vezes. Ele pode decair em várias outras partículas. Tem vários outros tipos de decaimento, tipos de partículas que ele pode decair. Pode decair num K-, P+, um π0, por exemplo. Pode decair em várias coisas. Então, isso aqui é só 4% das vezes que o D0 decai, ele decai nesse canal. A gente vai procurar o D0 através desse canal, pegar os cáons e pions e tentar observar o D0. Mas você pode observar o D0 através de outros decaimentos dele. Então, não é que o cáon e o pion estão dentro, formam o D0. É o contrário. O D0 pode decair nesses, como pode decair em outras partículas também. Não sei se você ajudou. Só que, salientando o que a Sandra falou, olha só, se a gente olhar o D0, eu tenho um anti-U e um charme. O charme é um quark pesado. É pesado, tem massa alta, tem muita energia. Ele transforma-se num cáon, que eu tenho o anti-U, igualzinho, e um estranho. Esse estranho é mais leve, ou seja, tem menos massa. Então, quando esse charme vira um estranho, ele perdeu energia. Então, essa energia foi usada para criar esses dois aqui, esse par, quark e antiquark. Esse par não estava aqui dentro, não saiu daqui dentro. Aqui eu tinha só 2 quarks, aqui eu tenho 2 quarks. E esses dois foram criados só com a diferença de energia, a diferença de massa desse charme que virou um estranho. Então, tem uma coisa que a gente tem que acostumar aqui, a energia se conserva, o momento se conserva. Agora, as partículas, de alguma maneira, elas podem ser criadas aos pares, elas podem ser aniquiladas aos pares. Então, essas duas partículas também podem se aniquilar e formar... Aqui eu tenho 2 quarks, isso pode decair no muon, que não tem quark nenhum, desapareceram os quarks aqui dentro. Eu tenho que conservar a energia de momento, mas não necessariamente eu tenho que conservar as partículas que esses mesons, eles aparecem e desaparecem. Tá? É bom se acostumar com isso. A ideia de falar isso para vocês hoje é que eu imagino que ninguém durma essa noite. Né? Essas coisas são completamente estranhas. Eu, quando ouvi falar nisso, eu acho que eu passei 1 ano sem conseguir dormir. Quer saber de onde é que tinha aparecido tanta coisa. Como é que pode isso? A partícula, uma hora dura mais, outra hora dura menos. Como é que é isso? Vocês estão achando tudo normal? Eu tenho uma pergunta aqui. Que partículas vocês acham que está aí passando por vocês agora? Passando por vocês ou que está no quarto de vocês, aí no lugar onde vocês estão assistindo essa palestra? Que partículas estão aí nesse ambiente? Neutrinos? Neutrinos. Muitos. Eu tinha uma professora, minha professora de iniciação científica, minha orientadora.
Ela falava que quando a gente piscava um olho, os cílios prendiam 10 mil neutrinos, que eram os que estavam passando pela região do olho, dos cílios. 10 mil neutrinos. Fiquei com esse número na cabeça, isso já tem 50 anos. O que são mais? os neutrinos mesmo? A pergunta meio idiota, né? Não é idiota, não existe pergunta idiota, pelo amor de Deus. Leandro, mostra aí seu slide de novo dos neutrinos. O que slide? É uma das partículas básicas, dos quarks, dos leptons. É uma das partículas fundamentais. Você tem 3 tipos de neutrino. Aí. Então, você vê aí, você tem os quarks, que formam esses de cima, que formam os mesons e os baryons, e você tem os leptons, que você tem o elétron, o neutrino associado ao elétron, o muon e o neutrino associado ao muon. Lembrei. Desculpa, né? Mas não são... Não, mas pode continuar. Desculpa, só para avisar que eu lembrei assim do conteúdo da aula mesmo. E eles estão atravessando a gente. Os neutrinos, eles têm uma característica muito diferente das outras partículas, porque eles só sentem a interação fraca. Então, ele atravessa a Terra sem interagir. Ele atravessa a gente sem interagir, ainda bem, porque se ele interage dentro da gente, dá problema. E a gente produz neutrino também, a gente emite neutrino. Isso também é bem interessante. Como que funciona o estudo dessas partículas, já que ela não reage assim com a matéria? Pois é, você tem que fazer detetores muito especiais. Nos nossos detetores do LHC, eles não são observados. Você tem que fazer detetores em profundidade muito, muito grande, que atravessam por baixo de montanhas, por baixo de icebergs. Tem o dune, que por baixo de gelo. Então, você tem que botar muita massa para fazer alguns interagirem, né? Não todos, muitos vão passar sem interagir, mas, eventualmente, alguns interagem e você observa. Pode ajudar, como a Sandra falou, é que são muitos neutrinos. Então, mesmo que muito pouco interage, algum ainda chega a interagir e a gente pode ver. Mas não teve um experimento desse chamado Anita, lá no Polo Norte, se eu não me engano, ano passado? Foi um balão que conseguiu detectar a passagem de alguns neutrinos. Agora eu lembrei disso. Balão? Não sei. Anita eu não conheço. Tem o Dune. Tem no Polo Sul. No Polo Sul tem a Irina, que é especialista em neutrino. No Polo Sul tem o Ice Cube, né, que está funcionando. E tem um experimento muito interessante para quem gosta de praia, de sol, chamado Antares. Ele é no Mediterrâneo. Ele fica... Você tem que mergulhar, tem que pegar sol. É chato para burro. Tem que ficar lá na praia. E, de vez em quando, você mergulha, vai lá no Mediterrâneo, lá embaixo, para pegar os dados que eles fizeram. Tem vários... A gente tem experimentos em Angra, na usina nuclear. A gente tem 2 detectores ao lado de fora do reator tentando detectar neutrinos. Também tem praia perto. Também tem, e também é bonito. E é mais quente do que lá. Não tem inverno. Vocês veem que o experimento de física de partículas tem efeito correlato. No CERN não tem praia, mas tem esqui, pode esquiar. Mas ainda tem mais partículas aí atravessando vocês. Não é só neutrino, não. É só pela luz, né? Os fótons. Só pela luz que está em volta da gente. Fótons. Os prótons, os nêutrons e os elétrons, claro, né? Mas tem mais. Pósitrons também. Pósitrons. Quando tem uma produção de pares. É mais raro.
É mais raro, mas uma coisa mas você produz pósitrons. Se você come banana, você tem decaimento de potássio e você produz pósitrons. Então, eles estão aí sim. Tem um site, acho que eu mandei para os alunos de iniciação, posso colocar aqui, sobre a física de partículas do corpo humano, que é muito legal também de estudar. Mas tem mais. Tem partículas abundantes. Muitas atravessando vocês, muitas. Os mesons passam pela gente? Que mesons? Mesons? Não. Não. Mesons, não. Eu vou botar aqui. É possível que os muons dos raios cósmicos cheguem até a gente? É isso que vocês estavam pensando. Tem muitos muons. Quadrado por segundo, por minuto. Quantos por segundo? 1 por centímetro quadrado. Não é 1 por Caramba. não. Por segundo. Ué. É muito, é muito. E também, ele também sente a força fraca, mas ele também sente a força eletromagnética. Então, é mais do que, eles interagem mais do que os neutrinos, mas não sentem a força forte. Então, a gente evita partículas que... Os mesons a gente tem que evitar que atravessem a gente, né? Mas o muon pode interagir com a gente, sim. Ele pode fazer... Deixa eu ver... E muda também, né, a taxa de muons de acordo com a altitude. Então, por exemplo, no avião, a taxa de partículas que incide e atravessa a gente é muito maior. Existe até uma limitação no número de voos que uma pessoa deve tomar, né, por ano ou por um determinado tempo, porque a radiação que ela recebe aumenta com a altitude. Porque justamente eles vêm dos raios cósmicos, né? E à medida que incidem na atmosfera, eles vão interagindo e o que chega aqui embaixo é menos do que o que incidiu lá em cima, né? Deixa eu colocar aqui. Gente, a Isabela fez uma pergunta no chat, perguntou se amanhã vai ser gravada a reunião. Vai. Eu acho que... A nossa reunião vai ser gravada, né? O exercício que a Sandra vai explicar e tudo. Mas o webinar, a gente não sabe se vai ficar gravado, né? O webinar com o CERN. Mas só que, Isabela, tem um problema que é o seguinte: o exercício em si é mão na massa. E esse, eu acho que não adianta muito a gravação. Porque essa é a discussão, o que você faz na hora, como é que você faz. É só para deixar claro, a gravação... Agora, Isabela... Leão, também, desculpa, pode falar, né? Isabela, qualquer coisa também, a gente depois tem como fazer alguma coisa, fazer um trabalho. Não? Porque você está trabalhando no grupo, né? A gente pode fazer. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Esse é um filminho de um detetor que deteta a passagem dos muons. Vê se vocês vão ver aí uma faísca. Está vendo? Viu uma faísca passando? Esses são os muons que estão passando a essa taxa, nessa câmera que é algo desse tamanho, assim, sei lá. Tem pergunta se é o detector que está no CBPF. Sim, sim. É o do CBPF. Está lá no CBPF.
Leandro, eu tenho uma pergunta que está relacionada à medição, né? Porque, por exemplo, quando você vai medir o momento das partículas, a gente tem aquela fórmula, né, que relaciona com o raio da trajetória delas. Botar um campo, Mas como é que... Oi, pode falar? coloca um campo magnético e pela curvatura. Sim, sim. Mas e a energia das partículas? Como é que é medido isso? Se eu identifico a partícula, se eu sei quem é a partícula, se ele é um Coulomb, eu já sei qual é a massa dele. E se eu sei o momento e a massa, eu sei a energia dele. Então, a gente... Sim, mas quando é uma partícula nova? Não, uma partícula nova... Vamos por partes. A partícula nova, em geral, eu meço a partir do decaimento em partículas já conhecidas. Então, quando eu vou medir o momento, eu vou medir o momento dessas partículas nas quais ela decaiu. Eu posso fazer um calorímetro e medir a energia dessa partícula, também é possível, mas esse calorímetro, em geral, não tem precisão muito boa. Se eu identifico a partícula, eu sei o momento, eu tenho energia mais precisa do que se eu medir no calorímetro. Mas eu também posso, eu não conheço nada, no início eu não conhecia, eu posso botar um campo magnético, pela deflexão eu tenho momento, e quando ela bate, ela deposita a energia dela toda num detetor, que a gente chama de calorímetro, essa energia depositada é igual à energia dela. Então, eu teria medida da energia dela. Mas é sempre que a partícula ela vai depositar toda a energia nessa colisão no detector? Quando eu faço um calorímetro para fazer esse tipo de medida, eu faço ele grande o suficiente para fazer ela parar lá dentro. Entendi. Eu não vou conseguir fazer isso com o mundo, por exemplo, que ele tem um poder de penetração muito grande, ele vai atravessar e vai embora. Mas as outras partículas, todas elas, eu consigo razoavelmente bem parar. Bom, já que vocês não estão fazendo muita pergunta, eu posso pelo menos perguntar o seguinte: vocês gostaram de alguma coisa? Está doido para ir dormir. Parece que não gostaram. Ninguém falou que gostou de nada. Claro. Eu achei muito maneiro, né? Eu tenho mais uma pergunta. Por que lá naquela tabela o bóson de Higgs ele é diferente dos outros? Ele é amarelo, sei lá, um negócio assim. O bóson de Higgs tem spin zero. Os outros, o fóton, o W, o Z, o GLU, tem spin 1. Então, eles têm spin diferente. Então, por isso ele está num lugar diferente. Por isso ele está com a cor diferente. Leandro, eu tenho uma pergunta sobre o Higgs. O Higgs não é uma partícula que anda por aí, né? A gente não acha, tipo, a gente tem que criar o bóson de Higgs para poder detectar ele, né? Tá, e daí? Tipo, o que eu quis dizer é que como é que a questão da criação da massa das partículas, ela ocorreu, então, teoricamente, só no Big Bang, né? Isso não é uma coisa que acontece agora. Se a partícula foi criada agora, ela não pode ter trazido a massa dela do Big Bang. O problema é o seguinte: o bóson de essas partículas, eu mostrei aqui o D0. O D0 é uma partícula que ela anda um pouquinho, eu não vejo ela andar. Eu não vejo essa partícula. O bóson de Higgs está por aí, sim. Eu tenho o campo de Higgs e o campo de Higgs está por aí, o bóson de Higgs está aí. O problema é conseguir medi-lo. Tá? Que condições ele decai em partículas que eu consiga medir, ou seja, quando que eu consigo criar um bóson real em que ele decai dessa maneira, pode ser difícil. Eu preciso ter alta energia. Mas eu tenho bósons virtuais. Eu vou começar a falar de coisas mais complicadas. E esses bósons são trocados. E através dessa troca de bóson de Higgs, que todas essas partículas aí, o elétron, esses quarks, todos, têm massa. O W, o Z. Então, ele está por aí. O problema não é ele não estar por aí. É ele ser mensurável. Posso dar um exemplo mais... a gente sabe que existe matéria escura. A matéria escura tem que estar por aqui. A gente está imerso na matéria escura. E a gente não vê. Eu posso fazer um experimento para produzir matéria escura e medir, mas não é porque eu tenho que produzir, é porque é difícil medir, eu não tenho condições, não descobri como medi-lo agora. Da mesma maneira, o Higgs está aí, nós estamos imersos dentro do Higgs. Mas para medir, eu preciso ter algumas condições experimentais, eu preciso que ele
decaia em partículas que eu vou observar. Se ele é absorvido por uma partícula, ele dura um tempo muito curto e é absorvido, ele é criado e absorvido, eu não vi. Então, aí eu não consigo observar. Não quer dizer que ele não exista. Diferente entre existir e eu conseguir observar. Entendi. Eu sempre fiquei nessa dúvida de que, tipo, já que ele cria a matéria e tem que ter uma preservação da matéria no universo, né? Matéria não se cria sozinha. A preservação da energia, sim. Da energia e matéria, energia massa. Então é isso, eu ficava confuso de como é que eles poderiam existir agora e estar criando, dando massa para partículas novas. Na verdade, a gente, quando fala alguma coisa que é massa, eu não sei se é massa no sentido que nós aqui, macroscópicos, entendemos uma massa, que ele sobe numa balança e marca lá um valor, ou se é simplesmente energia. No mundo microscópico, eu não sei distinguir uma coisa bem da outra. Então, como eu mostrei aqui, o D0, o meson D0 decai num K1 e a diferença de energia cria um outro meson. O que aconteceu? Eu pulei uma etapa, teve uma partícula que foi criada aí no meio e desapareceu, porque essa energia não apareceu ali, mas tinha um W ali no meio. Esse W eu não vi, mas não quer dizer que ele não existiu. Mas ele não é mensurável no processo que eu estava vendo. Então, existe o que é mensurável e o que não é. O meu modelo, quando a gente faz os modelos matemáticos, que tem essas partículas todas, descreve todos os processos que acontecem ali. Se eu quiser calcular qual é a probabilidade de cada processo que eu meço, eu tenho que levar essas partículas em consideração, mesmo aquelas que eu não medi. Eu meço poucas partículas, mas eu levo muitas das partículas em consideração para calcular a probabilidade, calcular o que aconteceu num caso, o que aconteceu no outro. Então, o bóson de Higgs ele tem uma massa muito grande, é muito difícil a gente conseguir, vamos chamar assim, materializá-lo, fazer com que ele decaia em partículas que a gente consegue observar o produto do decaimento. Mas a natureza está produzindo ele continuamente por aí, em condições que a gente não consegue experimentar, não consegue observar. Tem muitos processos que a gente vai calcular qual é a probabilidade de decaimento que o fato de ter tido um bóson de Higgs no meio influencia a conta. E a conta é verdade porque aquilo foi levado em consideração, mesmo a gente não conseguindo observá-lo nesse processo. Tá. Que eu acho que eu ainda não consegui exprimir a minha dúvida realmente. Se eles estão... se os bósons de Higgs estão por aí, aos montes, por que a energia do universo continua sendo mantida, continua sendo conservada? Por que ele não está... Ele tem que ser criado. Na hora que ele é criado, alguém perdeu a energia que ele tem. Na hora que ele desaparece, essa energia vai para outro. É um equilíbrio dinâmico e que... Por exemplo, dentro de um núcleo desses, quando eu tenho 3 quarks, eles vivem trocando gluon. Quantos gluons tem lá dentro? Não sei, ele está criando e sumindo, criando e sumindo, criando e sumindo. Isso não muda nada, porque na hora que o quark emite um gluon, ele perdeu energia. Na hora que ele absorve um gluon, ele ganhou energia. No cômputo geral, a energia se conserva. O mesmo vale para o Higgs. Na hora que um é criado, alguém perdeu energia criando aquilo, e na hora que ele é absorvido, alguém ganhou aquela energia. A energia total se conserva. O Higgs tem um tempo de vida curto, ele não fica andando por aí. Ele é criado e desaparece, criado e desaparece, criado e desaparece. Entendi. Beleza, Leandro, valeu. Não é para entender, não. É para passar a noite acordado pensando. É assim que a gente continua. O Higgs ainda tira meu sono. O Higgs tira meu sono. Muita coisa eu não entendo. Tá certo. Então, não entendi nada, Leandro. Não entendi absolutamente nada. Aí vai bem. Aí você está no caminho certo. É bom entender. Perceber que tem muita coisa que a gente não entendeu e tentar entender, esse é o caminho. Não, tem hora que eu acho que eu entendi. Aí depois, no dia seguinte, eu falei, não entendi. Volta. Já que está assim, então eu também não entendo como é que a interação do campo de Higgs com ele mesmo gera uma partícula. Pois é.
O gluon também interage com ele. Antes disso, você já podia estar preocupado com essa coisa. É estranho, é muito estranho. Eu não sei como é que os físicos dormem. É um problema. Eu acho que é exaustão. Tem uma hora que não aguenta mais. Não, eu não durmo por causa da matéria escura. Você saber que você não sabe de 80% do que está aí no universo. Está aí, não, está aqui, em volta da gente. Não? Nós estamos no meio. Está aqui. Isso não me deixa dormir. A gente conhece quark, elétron, neutrino, e isso é quantos por cento? 5%? 10%? Sei lá. Sim. Isso não me deixa dormir. Gente, se deixar, eu vou ficar fazendo pergunta aqui até... Sério. Gente, Então... seria legal para os outros também, amanhã, se puderem conseguir microfone, seria bom, porque eu estou vendo que tem muita gente no chat. Se der um jeitinho de conseguir microfone, porque amanhã facilita mais assim, a comunicação mais rápida. Agora, no chat também pode fazer pergunta. E amanhã, outra coisa, é importante se conectar de um computador com um navegador, não de celular, porque a página exige que você clique nas partículas, faça coisa, ela não foi feita para funcionar em celular. O exercício só vai dar para fazer quem tiver no computador. Né? De preferência no Firefox, né, Irina? De preferência no Firefox, que foi bem testado. Nos outros não foi tão bem testado. Mas funciona em outros navegadores também de forma razoável. Mas tem que ser um computador para poder fazer o exercício. Normalmente a gente organiza esse masterclass na UFRJ. Todo mundo chega na UFRJ, numa sala nossa de computadores, faz o exercício lá onde está tudo ambiente controlado, a gente conhece o que está instalado. E agora, pela primeira vez, a gente está fazendo online. Então, o próprio exercício online é uma versão bem nova. Então, vamos... Licença, eu não tenho um computador aqui, então como eu consigo fazer? Você não consegue ir para algum lugar, casa de alguém que tenha computador? É que eu não conheço ninguém aqui perto que tenha computador, entende? Sem computador, eu acho que você não consegue. Fazer o exercício, eu acho que você não vai conseguir. Você pode acompanhar o que está acontecendo. Porque a parte de execução, né, que é, como eu mostrei aqui, que você vai ter que ir lá clicar, esse é o Calm, você vai ter que escolher. E para escolher isso, aí eu acho que só com o computador que funciona. Você pode acompanhar o que os outros estão fazendo, pode discutir, Júlio. Claro que a gente faz o máximo para ajudar, mas a ferramenta para você poder, você mesmo escolher o seu D0, tem que ser num computador. Mas acho que mesmo assim não vai conseguir acompanhar, porque a gente não vai mostrar, né, o que as pessoas estão fazendo. Eu vou tentar dar um jeito aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Tenta dar um jeito de ir para casa de alguém ou pegar um laptop emprestado. Sim, sim. Alguma coisa assim. Senão você não vai aproveitar. Não, estou falando o que eu falei. Ela pode ver o que os outros fizeram, pode participar da discussão, pode depois ver os outros, mas não vai poder fazer a medida. Que é o mais legal. Mas depois ver o CERN, conversar com os participantes dos outros países, isso aí. Isso sim. Eu gostaria de entender melhor como que funciona o processo dentro do acelerador de partículas. Como as partículas são aceleradas? É isso? Isso. Tem vários métodos de aceleração, pode ser bastante complexo. O método mais simples é simplesmente botar uma diferença de potencial e a gente só acelera a partícula carregada. E aí essa partícula é acelerada por essa diferença de potencial, adquire uma velocidade e é lançada no acelerador. Essa é a maneira mais simples. Existem maneiras mais complicadas, em que você faz um campo elétrico variável,
Aí, esses circulares, na hora que a partícula passa, você cria um campo elétrico que acelera a partícula. Um campo magnético faz ela dar uma volta, quando ela volta de novo, você cria de novo o campo elétrico e ela acelera. Que nem uma espécie, uma ideia de criança no balanço, que você vai empurrando cada vez mais, ele vai mais alto e mais alto. Essas são, assim, de uma maneira mais rudimentar, a maneira de acelerar. Se você for lá naquele site do universo das partículas, Aventura das Partículas, tem Qual o nome do site? Botou no chat, Aventura das Partículas. Em inglês. Lá tem uma parte sobre acelerador, fala de métodos de aceleração e tem, se não me engano, até um joguinho que você acelera a partícula. Acho que está no e-mail também que a Irina mandou. Não, não está no e-mail, só mandei vídeos. Ia mandar depois, vou colocar aqui no chat. Mas os processos de acelerar podem ser bastante complexos, mas a ideia básica é aplicar um campo elétrico, uma diferença potencial e fazer a partícula carregada passar por ali, ela adquire velocidade e vai para frente. Eu tenho umas duas assim, perguntas sobre as forças de interação. Diga, a força forte é o gluon, correto? O mediador da interação forte é o gluon. Né? Um quark troca um outro, manda um gluon para outro quark, e nisso é que acontece a interação forte. O gluon ele tem alguma relação direta com, por exemplo, o decaimento radioativo e a radioatividade dos elementos? Eles serem mais instáveis e mais estáveis? Não, a radioatividade dos elementos, em geral, é um núcleo atômico que emite alguma coisa. Então, o gluon ele é muito importante para os quarks ficarem juntos dentro de um próton, os quarks ficarem juntos dentro do nêutron, por exemplo. Em geral, a maior parte, não toda, mas a maior parte da radiação que a gente tem, em geral, tem um núcleo, que o núcleo é instável, esse núcleo se quebra em dois núcleos, ou se quebra em um núcleo em pedaços, e esses pedaços que saem é que são radioativos. Esse é o tipo de radiação que a gente tem no tório, do urânio, devido a uma quebra desse núcleo e pedaços deles é que saem. A gente tem também radiação que são fótons. É um sistema que está no estado excitado de energia, ele desexcita emitindo fóton. Esse fóton muito energético pode ser uma radiação gama. Tá? E eu tenho a radiação beta, que aí é uma coisa decorrente da interação fraca. Eu tenho uma partícula que sofre uma transição fraca e nessa transição é emitido um elétron, um pósitron, e esse é um tipo de radiação. Mas essa seria a minha outra pergunta, assim, o exemplo de interação fraca, assim, que a gente sabe mais assim no nosso dia a dia, e a utilidade dos bósons, assim, basicamente, porque o do gluon é unir os quarks, né? E os bósons servem para quê, assim? Bom, eu diria qual a função? A natureza tem os gluons, aí eles fazem alguma coisa. Eu não sei se eles foram criados com alguma função. Eu tenho essas interações. Cada interação precisa de um agente nesse modelo que eu tenho. A interação eletromagnética tem que trocar energia e momento em duas partículas, precisa ter alguém. Quem faz isso é o fóton, uma partícula que não tem carga, ela tem spin 1 e ela leva essa interação. A interação fraca, que dá origem a um certo tipo de decaimento, esse decaimento fraco, que algumas das fontes radioativas têm esse decaimento, que se traduz pela emissão de um elétron, é feito através do bóson W, que é um bóson que tem carga. E o Z é um bóson de interação fraca que não está relacionado muito com nenhuma radiação que a gente tem, está relacionado com propriedades da interação fraca. Qual é o papel que eles têm? Não sei. O papel deles é mediar uma interação que ela é fundamental para que o universo exista tal como a gente conhece.
Se eu não tivesse interação fraca, eu teria sérios problemas de ter um universo de sistemas compostos que a gente tem. Mas ele não faz nenhuma estrutura, ele não tem um papel assim, ele é responsável, mandei esse junto aqui. Não. A interação fraca é responsável por decaimentos. Por exemplo, aqui, quando eu mostrei que o D0 vira um K1 e o pion, ele vira um K1 e emite um W. Esse W é que vai dar origem ao pion. Isso é um decaimento, isso pode ser alguma coisa tipo radioativo. Então, ele propicia um tipo de interação que é fundamental para que a natureza tenha esse equilíbrio que a gente sabe que ela tem, que a gente viu. Mas qual é o papel dele, eu não sei dizer qual é o papel. Tá, entendi. Obrigado. Compreendi, melhor dizendo. Não sei, como eu falei, tudo isso é para pensar, e como a Sandra muito. amanhã de manhã falou, não é nada disso, socorro. Por isso que eu careca de tentar arrancar o cabelo. Tinha outra pergunta, Igor? Era só essa? Achei que você ia perguntar duas coisas. Não, eu perguntei já a relação do gluon com a radioatividade e meio que a função da força fraca. Você já respondeu. Obrigado. Coloquei aí no chat o que eu falei para vocês de Particle Physics of You. É em inglês, mas tentem olhar, tem umas coisas interessantes. E aí fala muito da interação fraca, dos decaimentos fracos, tudo que acontece, processos que acontecem dentro do nosso corpo mesmo. Agora, deixa eu só uma coisa que eu era para ter falado no início, eu não falei. Eu falei sobre a carreira de físico que a gente estuda, eu falei sobre acelerador, colaborações internacionais. O que é mais ou menos óbvio, como a gente faz colaborações internacionais, como amanhã a gente vai conversar com americanos, italianos, ingleses, a física se faz em inglês no mundo inteiro. Então, é importante para quem quer fazer qualquer coisa de pesquisa, em particular física, saber inglês. A gente tem que aprender, tem que estudar de algum jeito. Então, um recado para todo mundo. Isso não é só para a física, o mundo cada vez mais se precisa de inglês para tudo. Mas uma das coisas importantes que eu não salientei é que saber inglês é importante, aprender inglês é importante para poder trabalhar nessa área e em grande parte das áreas. Mas aprender língua não é problema, né, Irina? Me perguntou? Eu perguntei para vocês se aprender língua não é problema, né? Você já aprendeu uma dúzia. O português é minha terceira, então. Leandro, eu tenho uma pergunta sobre como está o horizonte assim, da física de partículas, porque o LHC ele não conseguiu dar todos os resultados que a gente esperava quando ele foi construído, né? Você acha que a gente não conseguiu detectar supersimetria, nem coisas novas assim que aparentemente ele teria o poder de detectar? Vocês acham que algum novo acelerador pode ser construído nos próximos, sei lá, vamos botar 20 anos, assim? Qual é o horizonte disso? Vou por parte. Primeiro, eu não concordo com a sua primeira afirmativa, que o LHC não deu tudo que a gente esperava. Eu não acredito nem acreditava em supersimetria. Ele deu um resultado muito bom. Não existe isso. Parece não existir isso. Esse é um resultado. Não quer dizer qualquer teoria que apareça que eu tenho que encontrar. Pode ter uma teoria que não faz sentido. Então, ele tem o resultado de ter eliminado um grande número, um grande espaço de fase de teorias que existiam. Isso é uma coisa que a gente esperava e ele deu. Se alguém... Isso é uma coisa que muita gente fala, que o LHC não deu certo. E não der certo é eliminar uma teoria. Eu falei isso com base nas coisas que eu já tinha lido. Eu obviamente, não tenho propriedade para falar uma coisa dessa. Não, eu sei, isso aparece muito, mas eu estou só pontuando do outro lado. Eu acho que a LHC deu muito resultado. Seria fantástico se ele descobrisse uma nova teoria? Seria, mas o universo é o que ele é, a natureza é o que ela é. Agora, a segunda parte da sua pergunta, sim, existem discussões sobre qual é o próximo acelerador que vai ser feito. Tem várias propostas, até no CERN, tem na China, tem no Japão, de o que a gente deve estudar para frente, onde é que
que a gente pode fazer, uma proposta em relação a modelos, tudo que a gente não encontrou, vamos medir melhor o Higgs. Existe uma série de estudos. Eu já fiz parte de uma comissão, que é uma comissão internacional, que é de estudos de futuros aceleradores. Existe uma comissão permanente pensando o que deve ser feito, qual é a melhor coisa. Esse estudo é permanente, contínuo. Quando é que vai ser? Não sei. Depende de alguém ter um bom projeto, depende de convencer as fontes de financiamento para pagar aquilo. Mas projetos tem muitos, e tem muita gente trabalhando para isso. E certamente vai ser feito algum acelerador em algum lugar. O LHC não vai ser o último acelerador, com certeza que foi feito. Agora, enquanto isso, a gente mede, a gente descobre coisas, a gente vai apontando para direções, e aí essas direções vão apontando onde tem os problemas não resolvidos, começa a se desenhar aceleradores para trabalhar, para explorar esse campo. Então, a sua pergunta é que tem estudo, sim. Qual é o futuro da física de partículas? Qual é o futuro de qualquer ramo da física? Eu não sei. Depende da natureza. O que a natureza tem que a gente não descobriu que vai ser um boom, que vai ser passível de aproveitar, de explorar. Mas, certamente, tem várias coisas que nós não entendemos. A gente não sabe por que o universo existe. Sandra, isso me preocupa mais do que os 70%. A matéria escura? A matéria escura, tudo bem. Mas esses 5%, por que existe, a gente não sabe. Isso é pior ainda. Bom. Boa noite, professor Antônio Marcos, mais uma vez. Bom, em relação a... Foi dito no decorrer da apresentação, né, a construção do conhecimento humano, né, tudo que o ser humano construiu até o momento, né, e o que nós conhecemos no decorrer do nosso desenvolvimento, né, passando pelo ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, superior, até mestrado, doutorado, que você tem que elaborar, né, uma pesquisa na tentativa de transcender o que já conhece, certo? Correto. Bom, eu queria saber em que ponto, né, a física de partícula ela contribui para a sociedade, né, em relação a esses avanços que vem tendo, em relação à tecnologia, na parte da saúde, entre outras áreas. Posso dar a resposta em 2 etapas. Posso dar uma resposta assim bombástica. Nós estamos conversando aqui usando um instrumento que foi desenvolvido em física de partículas. Foi o primeiro lugar em que se fez uma rede web para as pessoas poderem ver resultado de um lado por outro. Isso aqui é um subproduto do que foi feito no CERN. Então, eu dou um exemplo concreto. Se não for, a física de partículas criou o www, que é a rede de base para a gente poder estar conversando aqui no Zoom, cada um em seu lugar. E que tem um impacto terrível, enorme na sociedade hoje em dia, todo o comércio eletrônico, tudo. Bom, então, isso é um exemplo assim bombástico. Agora, eu vou falar o outro lado. A física de partícula trabalhou para fazer isso? Não. A gente, quando faz pesquisa, a gente não sabe o que vai encontrar. Se soubesse, eu não faria. Na hora que a gente avança aquele limite, que a gente vai onde ninguém foi, na hora que a gente vai descobrir algo de novo, a gente vai descobrir. Essa alguma coisa dá uma compreensão maior da natureza. O que eu vou fazer com essa compreensão maior da natureza? Eu faço a mesma coisa que eu fiz com o que eu já conhecia antes. Eu posso usar isso para ajudar, posso usar isso para torturar, posso usar isso porque a mente humana a sociedade humana pode estruturar para fazer. A única coisa é que, com o avanço do conhecimento da natureza, a gente tem mais condições de fazer coisas, de aproveitar melhor os recursos, tem condições de melhorar as condições de vida. A gente faz vacina porque a gente aprendeu que tinha micro-organismos. Quando alguém aprendeu micro-organismo, não aprendeu porque fui lá procurar aquilo. Na verdade, o Pasteur estava preocupado com a praga que estava matando uva na França. O que isso tem a ver com você fazer vacina para salvar a doença das pessoas? Ele não estava pensando nisso.
Então, o conhecimento que a gente adquire é o conhecimento da natureza e a gente depois faz um uso que a gente acha pertinente. O www foi criado no CERN porque começou a ter muita gente, ficava todo mundo um no ombro do outro para ver o resultado do computador, e isso atrapalhava, perturbava o trabalho. Isso forçou com que as pessoas conseguissem ver de um computador distante o que estava acontecendo no experimento. Daí a você saber usar isso para a sociedade vai um passo. Então, eu diria que, da maneira mais honesta de responder essa pergunta que aparece por todo lado, qual é o papel social da física de partículas, qual é o papel social da ótica quântica? Diretamente não tem nada. Ele tem o papel social de ser o entendimento da natureza. Quanto mais a gente tiver entendimento da natureza, a sociedade decide o que faz com esse entendimento. Ninguém faz pesquisa pensando que essa pesquisa aqui é boa porque vai dar mais dinheiro, essa pesquisa é mais boa porque vai dar maior... Eu faço a pesquisa para descobrir o que é a natureza. A priori, é impossível saber o que vai ter ali. Uma vez que eu faço uso. A diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Você pode estar agora fazendo uma pesquisa diretamente para achar a vacina do Covid. Essa é uma pesquisa aplicada, mas tem a ciência básica, que é entender o que é o básico da natureza. Quando você descobriu o elétron, para que servia o elétron, né? Para que servia o raio-x? Isso tudo você descobre, é assim que funciona, vamos agora aplicar. E fora essas tecnologias que saem do CERN, porque o CERN existe, porque a gente lá precisa de tudo que é mais de ponta, né? De toda a tecnologia de ponta. Lá a gente tem o vácuo mais perfeito que existe, a temperatura mais baixa possível. Então, tudo isso, daí saem também tecnologias que são aplicadas em outros campos, né? Os detetores de imagem, né? De PET scan, de câncer, várias coisas desse tipo, raio-x mais sofisticados para serem aplicados em aeroportos. Muita coisa sai de lá como spin-off, como chama. Posso contar uma história que também eu acho que é muito esclarecedora sobre esse tipo de coisa? Na década de 60, um físico foi num congresso e apresentou um resultado da pesquisa dele. O resultado era um laser. Ele fez o primeiro laser. O comentário que foi feito era muito interessante, mas isso é uma coisa restrita ao laboratório que não tem nenhuma aplicação prática e que é totalmente inócuo. E é verdade que durante 10 anos o laser não teve nenhuma aplicação. Não foi usado para nada. Era uma brincadeira de laboratório. Aí depois descobriram, a primeira aplicação do laser foi fazer aquelas coisas de ler preço de supermercado. E hoje em dia a gente tem laser usando para todo lugar. Então, o cara que inventou o laser, qual era o papel social do laser que ele estava fazendo? Eu não tinha a mínima ideia do que aquilo tinha alguma consequência, ou que aquilo podia ser usado para alguma coisa, ou para fazer arma, ou para fazer operações. Então, o que a Sandra falou é, uma vez que você tem o conhecimento, você pode começar a procurar onde é que aplica ou que não aplica. Mas quando a gente trabalha em saber o que são os constituintes fundamentais da matéria, eu estou querendo fazer uma ciência básica, eu estou querendo entender bem a natureza. Se a partir daí eu começo a saber que a radiação eu posso usar para isso, você pode ter uso na medicina, você pode ter uso na bomba atômica, você pode ter... É um problema da sociedade. Quando a gente pesquisa, a gente não sabe isso. Eu sei que se eu não pesquisar, a gente não evolui e a gente não vai ter acesso a nada. E é absolutamente contra a natureza humana, desde que não tentar descobrir, desde que surgiu o ser humano, algum ser humano no lugar, tentar descobrir, tentar entender o que está à nossa volta. Então, no fundo, eu acho que a pesquisa básica é simplesmente isso, tentar entender. E depois o ser humano se estruturou em sociedade, que é uma maneira de uns ajudarem os outros, e essa sociedade decide o que você faz com as coisas. Entendi. E, sendo honesta também, assim, o trabalho que a gente faz hoje em dia é muito de formiguinha, né? A gente não tem assim uma grande descoberta feita por uma pessoa. Mesmo o Higgs foi descoberto por 2 experimentos, cada um com
3.000 pessoas, né? Então, o nosso dia a dia não é assim também, vou entender a natureza, assim, é um trabalho bem... Mas, em compensação, na hora que a gente vê aquele gráfico que tinha aquela coisa que ninguém sabia que a gente estava procurando, a gente ganha o dia. Não, a gente ganha. Eu fico feliz, assim, eu sou muito feliz pelo trabalho que eu faço. Eu estou muito triste de não ir para o Fundão, mas eu acordava todo dia sorrindo porque eu estava indo trabalhar no Fundão, que é um lugar bem ruinzinho, vou falar a verdade. Mas é um ambiente de trabalho muito bom, eu faço o que eu gosto, faço pesquisa, tenho os alunos que adoro dar aula, adoro meus alunos. Então, assim, trabalhar numa coisa que você gosta é um privilégio, eu acho. Sim, concordo plenamente. Eu também queria deixar um ponto claro aqui. Foi falado, né, de um acelerador de partículas, não sei quem, eu não peguei o nome da pessoa, né? Se a pessoa se manifestar é bom também. Da negação, né, quando tem uma negação que não conseguiu atingir o objetivo. Mas, assim, se ele pegar na história da física, tem o Maxwell Morley, né, interferômetro de Maxwell Morley, que queria na busca da existência do éter. Vocês lembram disso? Foi trabalhado. Trabalhei com isso no decorrer da graduação. E por mais que se aperfeiçoasse esse experimento, na tentativa da comprovação, tinha negação, né? Não tinha essa resposta, né, da existência, ou seja, sempre mostrava que não existia o éter, e aprimorava, né, o instrumento na tentativa de buscar a comprovação. Aí chegou um certo ponto que falava, né, que é baseado em Thomas Kuhn, né, chegou em crise, falou assim, não, por mais que se aprimora um instrumento, né, um interferômetro, comprova-se que não existe o éter. Então, a negação também, né, do que se espera, do que se busca, também é uma resposta, né? Então, no caso do interferômetro, me remeteu bastante a essa ideia, né, do que foi previamente discutido. Aí eu terminei. Entender como é que as coisas são, não como a gente gostaria que fosse. Tem uma frase do Feynman, né, que eu acho que é perfeita para essa discussão que a gente está tendo, que é: ciência é como sexo. Às vezes sai alguma coisa prática, mas não é por isso que a gente faz. Acho que essa frase é perfeita. Encerra a discussão, assim. Tá bom. Irina, você que é a organizadora aí. Então, amanhã às 9h30, nesse mesmo link, vamos mandar de novo o link e vamos mandar um roteiro para seguir amanhã, para ajudar na hora da seleção de partículas, da análise e tudo mais. E vamos pôr as mãos na massa. Depois vamos apresentar o resultado. É isso. Ok. Então... Bom. Tchau, tchau. É isso, gente. Até amanhã. Bem, divirtam-se, não durmam à noite, ficam pensando em todos esses problemas. Pode deixar, né? Tchau. Beleza. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.